Vamos então para a mensagem de hoje de manhã. Sinceramente, eu nem sei se vai ser uma pregação, mas é algo que está no meu coração antes da Páscoa. Então, vamos ler em dois textos a mesma mensagem, mas eu quero ler em primeiro lugar Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 18 e 19. E eu vou estar lendo na Almeida Revista e Atualizada nessa manhã. Porque esse texto, principalmente de Isaías, é muito conhecido nessa versão. Então, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 4, versículos de 16 até 19. Diz assim a palavra do Senhor: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então vamos agora para o texto, Isaías 61, de onde Jesus tirou essa citação, essa profecia sobre ele. Isaías 61, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião em luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar, irmãos. Espírito Santo, fala conosco, meu Pai, através da tua santa palavra, meu Pai. Enche os nossos corações, dá-nos a alegria, dá-nos a paz. Senhor, tudo que fazemos aqui é para a glória do teu nome. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, cheios do Espírito Santo, cheios da tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Lucas capítulo 4 é o início do ministério de Jesus, e Jesus cita essa profecia, que realmente é sobre ele, e ele para, se você reparar, não é, do texto de Isaías, ele para antes do dia da vingança do nosso Deus. Até porque Jesus estava falando do seu ministério, não é? Naquela atual circunstância, e o dia da vingança só acontecerá quando Jesus voltar, não é? Então nós vamos, irmãos, meditar nesta manhã
sobre o ministério de Jesus. Domingo passado foi a Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, e nós vamos aqui, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, falar sobre o que ele veio fazer. Qual foi o objetivo dele? Qual era o ministério dele? Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus, o Espírito, disse que o Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor o ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. E lá em Lucas fala aos pobres, porque esse é o sentido dessa palavra aqui, não é? Jesus veio, irmãos, para trazer boas novas para aqueles que não têm nenhuma esperança nesse mundo, para aqueles que nasceram muito humildes, para aqueles que, infelizmente, às vezes são miseráveis no sentido não da alma, mas das suas posses, como muitos dos nossos irmãos que estão no Nordeste, não é? Como muitos dos nossos irmãos que vivem em África, que são verdadeiramente muito pobres, sem expectativa, irmãos. Porque essa teologia da prosperidade, eu ontem me sentei, era de tarde, não é? Estava mexendo no YouTube, aí tinha uma mensagem que falava sobre a nossa vida em 2026, de um pregador da prosperidade, não é? Desses aí da prosperidade. E eu sentei, eu falei assim, eu vou escutar essa mensagem, de coração aberto, eu vou escutar essa mensagem. Um ginásio, irmãos, lotado. Irmãos, eu não consegui escutar 5 minutos. Não consegui. Porque é algo que não é verdadeiro. É algo que é mentiroso. Esse vai ser o melhor ano da sua vida. Esse vai ser não sei mais o quê. Você vai crescer, você vai ganhar dinheiro, você vai isso, você vai aquilo outro, eu não sei mais o quê, etc. Então eu falei, poxa vida, não dá. Eu até tentei, eu falei, Senhor, eu até tentei. Porque, irmãos, qual é a perspectiva humana? Vamos ser razoáveis. É claro que há um que sai fora da curva. É claro que nós sempre vamos encontrar um exemplo de uma pessoa, mas isso é uma, né? Vamos dizer assim, em 1000, em 10.000. Qual é a perspectiva, irmãos? De uma criança que nasce num local muito pobre, que não estuda, qual é a perspectiva humana? É nenhuma. É muito pouca. É muito pouca. Essa é a realidade, irmãos. Como é que prega um evangelho desse para as pessoas que estão lá na África, que às vezes não têm o que comer? E são nossos irmãos em Cristo, irmãos. São nossos irmãos. Nunca vão ter um carro, nunca vão ter nenhuma bicicleta, nunca vão ter uma televisão, mas são nossos irmãos. Vão para o céu, e não é porque não tem fé, não. Então Jesus, ele falou que ele veio, né, para pregar boas novas a essas pessoas também. Porque já naquela época, em Israel, né, basicamente havia uma divisão de castas lá. Havia as pessoas muito pobres que quase nunca nem frequentavam, eram rejeitadas da sinagoga, e havia uma elite.
Então Jesus falou que ele veio para pregar boas novas a essas pessoas quebrantadas, a essas pessoas pobres. Aqueles que não têm nenhuma esperança nesse mundo. Aqueles que não vão ter oportunidade nesse mundo mal que a gente vive. Então Jesus veio para isso, irmãos. Ele veio trazer, e vai de encontro também um pouco a segunda parte, não é? Veio trazer esperança a todos. Veio trazer mudança de vida para todos. Pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aleluia. Jesus veio cuidar daqueles que estão machucados, quebrantados de coração. Machucados na sua alma por causa desse mundo mau, desse mundo perverso, das pessoas que traem, das pessoas que enganam, das pessoas que nos traem às vezes. E não estou falando comigo assim, nos traem, não é, ninguém me traiu agora não. Então Jesus veio curar o nosso coração. O nosso coração que às vezes fica ressentido, às vezes fica amargurado. Aqueles que estão com a alma chorando. É pai que se levanta contra filho, é filho que se levanta contra pai, é marido que se levanta contra a esposa que se levanta contra o marido, é aquele amigo que você achava que é amigo e te apunhala, é o teu chefe que você pensava que gostava de você, mas na realidade puxa o teu tapete, é o teu amigo de trabalho que você descobre que é teu inimigo. Então Jesus veio para curar o nosso coração, para nós não andarmos enfermos, irmãos, nós não andarmos na corrente desse mundo e nos tornarmos pessoas amargas, pessoas depressivas. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a liberdade aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. Jesus veio nos libertar, irmãos, do império das trevas. Jesus veio nos libertar das garras de Satanás. Nós estávamos cegos, irmãos, como Paulo diz, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nós corríamos na mesma direção do mundo, satisfazendo a nossa carne, satisfazendo os nossos desejos humanos, sendo verdadeiramente escravos do diabo, satisfazendo apenas os nossos prazeres, porque é isso que o diabo faz no mundo, egoístas. Então Jesus veio para trazer libertação total, nos quebrar. Ele, quando ele morreu na cruz, diz a palavra de Deus que ele foi até o inferno, tirou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, e diz Paulo que ele expôs tanto principados quanto potestades ao desprezo público, como faziam os generais daquela época, que venciam os exércitos e faziam os exércitos desfilarem, principalmente em Roma, para todos verem eles algemados.
É isso que o Senhor fez com a sua morte e a sua ressurreição na cruz do Calvário, irmãos. Ele veio abrir os nossos olhos. Ele veio tirar o coração de pedra e veio colocar um coração de carne no nosso lugar, irmão. Nós agora não estamos mais aprisionados pelo diabo, porque ele aprisiona, irmãos. Às vezes a gente fala assim, mas, meu Deus, como é que essa pessoa não consegue enxergar? Ela não consegue enxergar porque ela está cega. Mas como essa pessoa não consegue vir à igreja? Ela não consegue porque ela está algemada. Ela está aprisionada. Eu me lembro uma vez que, puxa vida, eu já era diácono. Na igreja de Bom Sucesso, eu fui fazer a reunião de oração que um pastor fazia, que ele ia no retiro de jovens. Aí fui fazer a reunião de oração no sábado. E havia um rapaz, estávamos orando e etc e tal, né? E eu falei, olha, você que está amargurada e tudo mais, não é? Vem aqui à frente, eu vou orar por você. E aí pessoas vieram e aquele rapaz não veio, mas ele levantou a mão. Ele falou assim, o senhor podia vir aqui? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu estou algemado. Eu não consigo me levantar. Aí eu fui até ele, orei, quebramos toda a influência do diabo sobre a vida dele. Ele falou, agora eu consigo. É coisas que a gente não enxerga, irmãos. Que a gente pensa que é bobagem, mas o mundo das trevas não vê que é bobagem. Irmãos, uma coisa que, eu falei até com o irmão Vicente, as coisas estão caminhando por uma coisa, eu nunca tinha visto isso. Voltando daqui para casa, no domingo da Páscoa, eu passei por uma encruzilhada, não é pertinho onde eu moro, não, um pouco. Gente, devia ter uns 10 alguidares de despacho de macumba. No domingo da Páscoa. Eu falei, caramba, a guerra está declarada mesmo? No domingo de Páscoa. Então Jesus veio para quebrar essas algemas, para nos libertar, irmãos. Ele veio para isso, e libertar todo aquele que o buscar. Todo aquele que o buscar. A proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aleluia. Aleluia, irmãos. O mundo espiritual é real, irmãos. Gente, não pode ser coincidência, irmãos, que o Rio de Janeiro esteja tomado por facções criminosas, que o Rio de Janeiro não haja um governador ao longo de anos que não saia por corrupção, por alguma coisa. Isso não é coincidência, irmãos. Isso é o império das trevas dominando um local. E é por isso que nós temos que orar, irmãos. Porque essa é a arma que nós temos, é a oração. É a espada do Espírito que o Senhor nos deu. Isso é real, irmãos. É real. É real. O mundo espiritual é real, irmãos. Então Jesus veio para quebrar isso. Veio para expor o diabo. Leia o Antigo Testamento. Raramente se fala de Satanás no Antigo Testamento. Raramente. Mas com a vinda da luz ao mundo, o diabo foi exposto. Os demônios foram expostos. Porque a luz, ela mostra toda a sujeira que há nas trevas. Então Jesus veio para isso. Ele veio, versículo 2, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Jesus veio, irmãos,
para trazer o reino de Deus até nós. O ano da bondade do Senhor, como diz a NVI. O tempo da graça, como diz lá na NVI. O tempo da misericórdia. Jesus traz com ele o seu reino. Para onde? Cadê o reino? Jesus falou, o reino de Deus não está aqui, não está acolá, não está. O reino de Deus está dentro de vocês. Porque nós recebemos o Espírito da graça, irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E todo aquele que aceita Jesus, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, recebe o reino dele dentro de nós. É um reino diferente, irmãos. É um reino diferente. É um reino de misericórdia. É um reino de graça. Então Jesus veio apregoar esse ano da bondade. O ano aceitável do Senhor. E o dia isso Jesus não falou, né? Jesus parou aqui. E o dia da vingança do nosso Deus. Mas vai haver também, irmãos, o dia da vingança. Vai haver o dia que o Senhor Jesus vai voltar. Eu não sei quando vai ser esse dia, eu queria que fosse agora. Eu queria que fosse hoje, mas eu não sei quando é que ele volta. Então é o dia, irmãos, aonde tudo vai ser julgado. A gente vê tanta injustiça nesse mundo, não é, irmãos? A gente vê tanta maldade nesse mundo. Né? Tanta coisa. As pessoas, sei lá. O homem está com o seu coração tão empedernido. A gente vê tanta coisa errada. Tanta gente passando necessidade no Brasil. E pessoas roubando milhões, milhões e milhões e milhões e milhões. Eu me lembro quando eu era criança, né? Que tinha um ditado, na minha época tinha esse ditado, eu acho que hoje não existe mais, né? Que dizia assim, você, não pode fazer isso não. Não, o último que andou na linha, o trem pegou. E a gente vê que cada vez mais o Brasil se torna um país cada vez mais corrupto. A corrupção impera. Por que a corrupção impera? Porque não há punição, há uma impunidade. Os pais são corruptos. Os filhos serão o quê? Serão corruptos. É claro que isso não necessariamente não vai ser assim, não é? Mas em 90% dos casos serão assim. Serão assim. Os filhos batem num cachorro até matar o pobre do cachorro, que não fazia nada para ninguém, e o pai, em vez de chegar para o filho, você agiu errado. Você precisa, eu vou te levar na delegacia, né? A gente vai lá, você vai falar o que você fez, né? E você não vai ser preso, mas você precisa assumir a tua responsabilidade. Não, o pai pega, tem dinheiro, manda o filho para o exterior. Qual é a mensagem que está passando para o filho? Qual é a mensagem que está passando para aqueles outros, né, que não tem nenhuma possibilidade de nada? Se ele pode fazer, que é rico, eu também posso fazer, mas posso fazer de outra maneira. Então, irmãos, Jesus está falando que vai haver o dia da vingança. O dia onde que a justiça vai ser feita. Um dia que aquelas almas, como diz no Apocalipse, Senhor, até quando o Senhor vai permitir que matem os nossos irmãos? Até quando o Senhor vai permitir a maldade? O Senhor fala, calma, eu estou vendo, fica tranquilo. Porque quando o Senhor voltar, irmãos, o dia da vingança, todos os livros vão ser abertos. Ninguém vai poder falar, olha, não, tudo, aquilo que foi falado às escondidas, aquilo que foi falado em mensagem de WhatsApp, aquilo que foi falado no Instagram, aquilo que foi dito cochichando no ouvido, tudo vai ser revelado, irmãos.
E uns viverão a eternidade com Cristo, e outros viverão a eternidade sem Cristo no inferno. E nós saberemos disso tudo, irmãos. Essa coisa que, né, alguns falam, não, lá no céu a gente não vai se lembrar. Não, a gente vai se lembrar de tudo. Assim como lá no inferno, a pessoa vai se lembrar de tudo. Porque senão, irmãos, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou no céu. Por que eu estou no céu? Por que eu estou no inferno? Não, você está aqui porque você rejeitou. Porque você não quis aproveitar o ano aceitável do Senhor. O ano da bondade do Senhor. Você não quis aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Você preferiu a vida errada. E você, benditos meus, vocês estão aqui no céu porque vocês foram fiéis a Deus. Haverá justiça, irmãos. Não aquilo também que falava, meu pai sempre falava, né? Não tem céu, não tem inferno, o inferno é aqui a gente faz, aqui a gente paga. Não é assim não, irmãos. Jesus continua, a palavra de Deus continua, né? Isaías continua. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor, aleluia, ao invés de espírito angustiado. Jesus veio para isso, irmãos. Jesus veio trazer, conversava com o Beto antes, Jesus veio trazer o fruto do Espírito, que só pode ter aquele que é dele. É a paz que excede todo entendimento, é a alegria do Senhor, é a mansidão, é o domínio próprio, é o discernimento, irmãos. Me falta domínio próprio. O que o Beto tem de sobra, tem de né? Eu vou isso foi até uma exortação de Deus para mim, a conversa que eu tive com ele, né? Eu tenho que me dominar mais mesmo com o negócio de doce, né? Então Jesus vem nos trazer alegria, não a alegria desse mundo. Ele diz aqui, não é? Ao invés de uma coroa, ao invés de cinzas, porque naquela época, não é? Era costume se lançar terra na cabeça, lançar cinza na cabeça, como um momento de luto, como um momento de dor, como um momento de angústia. Jesus fala que ele veio para acabar com isso. Ele veio para trazer uma coroa da glória, irmãos, que o Senhor dá a todo aquele que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. Óleo de alegria ao invés de pranto. Óleo de alegria ao invés de pranto. A nossa vida, irmãos, toda ela está controlada pelo Senhor. Eu falei isso com uma pessoa, né? Eu falei assim, às vezes eu gostaria até de não ter esse entendimento, porque aí eu poderia, nos momentos difíceis que às vezes eu passo, né? E todos nós passamos, eu podia botar a culpa no diabo, né? Eu podia botar a culpa no azar, eu podia botar a culpa que é a si mesmo, né? Que Deus não é soberano assim, né? Deus deu corda no relógio e o relógio está correndo. Então as coisas acontecem por acontecer. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. É Ele. Então, irmãos, quando nós passamos por momentos difíceis, Deus às vezes está ali nos provando. A alegria no Senhor, a alegria de ter Jesus como nosso Salvador, ela nos sustenta.
ela nos mantém de pé. Eu não estou falando que nós somos uma fortaleza 24 horas por dia, não. Há momentos que a gente fraqueja, há momentos que a gente para e fala assim, meu Deus, o que está havendo? Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem e trabalha dentro de nós. Óleo de alegria, em vez de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, aleluia. O Espírito do Senhor veio sobre Jesus, e Jesus veio para que nós tenhamos sempre um louvor na nossa boca. Como aquele louvor antigo, irmãos, que fala, o meu louvor é fruto do teu amor por mim, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. O nosso amor por Jesus, o nosso louvor por Jesus, não é por causa das circunstâncias, irmãos. É por Ele. É Ele. É por Ele. Não é o que eu tenho, não é o que eu consigo. É por Ele. Então sempre há, ou deve haver, um louvor na nossa boca. Um júbilo. Por nós termos encontrado, ou Ele ter nos encontrado, e nós agora fazemos parte do seu rebanho, temos Ele pastoreando a nós, podemos ser chamados, como diz João, filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, aleluia. O Senhor Jesus veio para isso, irmãos, Ele veio para isso. Para tirar aquela angústia, por tudo isso que acabei de falar ainda há pouco, por traições, por coisas erradas que a gente vê, por causa da injustiça que a gente vê. Então, Jesus veio tirar essa angústia. O perdão, perdoar. Como é bom perdoar, irmãos. Como é bom perdoar. Você tira 1 tonelada dos seus ombros. Aleluia. O Senhor nos encontrou, irmãos. Nós somos as ovelhas do seu pastoreio. E Ele não deixa ninguém para trás. Tem um ditado no exército americano, no exército, na marinha, que ninguém fica para trás, nenhum soldado fica para trás. Ele deve ter pego esse ditado de Jesus Cristo. Ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Nem que seja aquela ovelha mais rebelde, aquela ovelha mais teimosa, aquela ovelha que humanamente falando, tá bom, vai ser comida de lobo. Não, Ele vai atrás. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás da sua ovelha perdida. E Ele só volta depois de encontrar a sua ovelha perdida. E diz a palavra de Deus que Ele se alegra. O Senhor se alegra. A alegria devia ser nossa, não é? Do Senhor ter-nos, não esquecer de nós. Mas diz a palavra de Deus que o pastor é que fica alegre. Encontrei a minha ovelha perdida. Encontrei ela. O Senhor nunca nos deixa para trás, irmãos. Às vezes a gente pode levar uns tabefes, umas palmadas, mas nunca ficamos para trás. A fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Seremos uma árvore nobre. Carvalho é uma árvore nobre, irmãos. Madeira boa, madeira preciosa, árvore forte, árvore que não se abala com o vento, com a chuva, árvore resistente, firme. Por quê? Porque nós fomos plantados pelo Senhor. Fomos plantados pelo Senhor. A nossa fundação, irmãos, está em Cristo Jesus. Então vem o vento, bate o rio,
vem a tempestade, mas a gente não vai. A gente fica ali. A gente recebe o vento. A gente recebe a chuva. A gente escuta o trovão. A gente vê a tempestade, que às vezes dá medo. Mas o Senhor nos mantém de pé. Somos carvalhos de justiça. Porque o Senhor é a nossa justiça. E mais uma vez, plantados pelo Senhor, para quê? Para a sua glória. Irmãos, você vive para a glória de Deus. Deus te abençoa para a glória dEle. Você dá muito fruto para a glória dEle. Tudo é para Ele, irmãos. Ele nos libertou do império das trevas para a glória dEle. Aleluia. Somos agora, irmãos, justiça de Deus. Somos justos. Somos justos. Aleluia. Então essa foi a obra, irmãos, delegada ao Pai. Essa foi a profecia sobre o ministério de Jesus. Agora, irmãos, algumas questões para nós pensarmos, antes de encerrarmos essa mensagem. Aonde está, irmãos? Ou aonde estão as promessas de riquezas? Aonde estão? Aonde estão as promessas que Jesus veio para que todos nós sejamos ricos? Pelo menos aqui em Isaías não está. E esse, para não falar que é o pastor que tá aí, pegou um versículo para justificar aquilo que ele crê. Eu fui lá em Lucas para falar que Jesus pegou esse texto para falar que o Espírito do Senhor estava sobre ele, para ele fazer exatamente isso que estava aqui. E ele disse, e hoje se cumpriu essa profecia nele. Se cumpriu essa profecia. Então, onde está isso, irmãos? Aonde está, irmãos, a promessa que todos vão ser curados milagrosamente? Onde está essa promessa? Pastor, mas Jesus curou? Claro que Jesus curou. É claro que Jesus pode curar. É claro que Jesus pode fazer de um de vocês um milionário. É claro, Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos. Ele pode fazer, Ele é o Senhor, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas não foi para isso que Ele veio. Ele veio tratar com o ser humano. Ele veio tratar da nossa alma. Ele veio resgatar a nossa alma, o espírito, como você queira, não é? Vai falar, não é? Ele veio nos resgatar para Ele, para a glória dEle, para nós podermos falar Pai, e Ele ouvir, e falar Filho, e nós ouvirmos a Ele. Ele veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância, no meio dessas trevas desse mundo que a gente vive. Pergunte ao diácono Rogério quantos milagres Deus tem feito na vida da irmã Creuza, com um plano de saúde, com tudo. Mas ela passou pela cirurgia. Não foi uma cirurgia agradável, não foi passear no parque. Mas pergunta a ele, quantos milagres ele... Quantos milagres? Daqui a pouco ele vai levar o plano de saúde à falência.
Deus agindo, e Deus agindo, e Deus agindo, e Deus agindo. Mas esse é o mundo que a gente vive, irmãos. Só para terminar, irmãos, que eu falei aqui do reino de Deus, né, que Jesus veio trazer, o ano da bondade, o ano aceitável. Então, o apóstolo, não precisa abrir a sua Bíblia, não. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aleluia. O reino de Deus, irmãos, não são coisas materiais. Eu não sou um pregador da miséria. Mas o que eu estou falando aqui, irmãos, é que é o que a Bíblia diz, que o reino de Deus é aquilo que é mais importante para nós. É nós sabermos que um dia, Jesus vai julgar todas as coisas, todas as injustiças que fizeram contra nós. Ele é a justiça. Ele é Jeová Tsidkenu, justiça nossa. Ele vai nos justificar. Ele está nos justificando. Então o reino de Deus é justiça e paz. E paz. E paz. E alegria. Aonde? No Espírito Santo, que habita dentro de nós, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos. É por isso que às vezes a gente recebe alguma coisa ruim, a gente fica amargurado, fica. A gente às vezes fica angustiado, fica. Às vezes a gente fica triste, fica. Mas o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus está dentro de nós. E ele começa a trabalhar dentro de nós. Ele começa a trabalhar, nos dando paz, nos dando alegria, nos sustentando, lançando para longe os pensamentos ruins, a angústia, a ansiedade, a preocupação. Aleluia. Aleluia. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós agora. Aleluia. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião de luto estão uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vamos orar, irmãos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, pelo teu amor por nós. Tendo enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Aleluia.
Nós hoje somos salvos pela graça de Deus. Salvos. Salvos pela graça de Deus. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome, Jesus. Abençoa, meu Pai, a cada irmão, a cada irmã. O Senhor veio para isso. O Senhor veio para nos libertar do império das trevas. O diabo não tem mais poder nenhum sobre nós. Nenhum poder sobre nós. Nós somos salvos. O Senhor veio trazer o seu reino, que não é comida, não é bebida. Como o Senhor falou para Pilatos: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Irmão, irmã, Jesus veio trazer o céu a você, está dentro de você. É um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, é um reino onde não há choro, não há dor. Oh Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo Senhor ter morrido em nosso lugar, Pai, pelo Senhor nunca desistir de nós, Pai, nunca desistir de nós, nunca. Que o Senhor está sempre nos sustentando com o seu braço forte. Nós estamos hoje alicerçados na rocha que é Jesus. O Senhor não esquece de nós, Pai, nunca. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo infinito amor em Cristo Jesus. Amém.